This call is now being recorded. Pronto. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá? De escoamento interno viscoso incompressível, né? Seguindo aí o nosso cronograma até a quinta-feira da aula da semana que vem. Né? Ainda estaremos nesse conteúdo, né? Um conteúdo mais extenso, né? Digamos assim. E depois a gente entra no nosso último conteúdo, que é escoamento externo viscoso incompressível. Na aula da terça-feira passada, a gente começou a falar do escoamento interno, tá? Então, só fazendo uma revisão rápida, que é aquele escoamento que é completamente restrito por paredes. Falamos também da importância de trabalhar com o diâmetro hidráulico, né? Independente aí da geometria do conduto, se a gente tiver condutos circulares, condutos, né, quadrados ou retangulares, trabalharemos sempre com o diâmetro hidráulico. A Reynolds segue sendo bem importante, né? A gente fez exercícios na aula da semana passada, onde a primeira coisa que a gente precisava fazer era classificar o escoamento, né? Como laminar ou turbulento. E hoje a gente vai falar, né, das perdas, da perda de carga, das energias que o fluido perde durante o escoamento. A gente falou na aula passada sobre a camada limite, né? A camada limite é justamente onde faz-se sentir esses efeitos da dissipação de energia, devido à viscosidade, o atrito, e isso é um dos fatores que geram a perda de carga. Que é só um sistema de onde a gente vai aplicar essa equação geral de energia, e hoje a gente vai aprender como é que a gente calcula essas perdas de carga durante o escoamento de um fluido viscoso. Então, na aula passada, falamos de camada limite, né, justamente essa região aqui que eu acabei de citar, onde se faz sentir esses efeitos aí da viscosidade, dessa dissipação de energia. Falamos também do comprimento hidrodinâmico de entrada, né, que após esse comprimento hidrodinâmico de entrada, o fluido ele terá um perfil de velocidade plenamente desenvolvido. E a gente consegue calcular esse comprimento hidrodinâmico de entrada, né, conhecendo o número de Reynolds e o diâmetro do conduto. Falamos também que, por meio da variação de pressão, a gente consegue calcular a tensão máxima, né, durante o escoamento desse fluido. Essa tensão máxima ela se dá na parede do conduto, e podemos também encontrar essa tensão em qualquer ponto. Para o regime laminar, né, a velocidade máxima ela é o dobro da média, e a gente pode descrever, né, escrever para cada posição de Rzinho, qual seria essa velocidade. Conhecendo aí a velocidade máxima do escoamento, né, que é no centro, e essa posição onde a gente quer determinar essa velocidade por meio desta função aqui, circulada em vermelho. Lembrando que isso só serve para o regime laminar, porque a gente tem um escoamento ordenado das partículas, um escoamento onde a velocidade média não apresenta flutuabilidades, diferente do regime turbulento. E aí, falamos também da equação de Hagen-Poiseuille. Ela pode ser utilizada aí tanto para o regime laminar quanto para o regime turbulento, onde também, por meio dessa variação de pressão, a gente consegue calcular a vazão do escoamento. Já para o escoamento turbulento, né, devido a essas flutuações, né, da velocidade em alta velocidade, em alta frequência, para que a gente encontre essa velocidade, determine essa distribuição aí do perfil de velocidade, a gente vai precisar de um termo aqui, N, né, que é em função do número de Reynolds, e calculamos, então, essa velocidade em qualquer ponto. Lembrando que V máximo para um regime turbulento, ela também pode ser encontrada, né, pelo nosso termo N. E aí, encontramos a velocidade para qualquer posição daquele escoamento ao longo de R. Finalizamos aí a nossa aula da terça-feira, né, e hoje a gente vai iniciar, né, a equação geral, a equação global da energia, para calcular e mensurar essas perdas de carga. Então, quando esse escoamento é de um fluido viscoso, esse escoamento interno acontece dentro da tubulação, envolto ali por superfícies, o fluido passa por bomba, há um atrito, né? E esse atrito ele é consumidor da energia disponível no fluido para que ele se desloque.
né? E essa energia perdida, né, ela vai gerar um custo na operação, ela vai impactar diretamente, né, devido a essas necessidades de equipamento, né, bombeamento, agitação, mistura em tanques. Então, é isso que a gente precisa computar, eu preciso saber quanto é que o meu fluido perde de energia, pois só assim a gente vai conseguir quantificar, né, quanto é que eu preciso adicionar de energia por meio de máquinas para que aquele fluido escoe internamente. Né? Pois se ele é viscoso, ele vai perder carga. E aí a gente tinha a nossa equação geral de energia, né, onde a gente vai fazer algumas considerações agora para um escoamento interno viscoso. Né? Porque se esse escoamento interno, a gente vai considerar esse regime permanente, um fluido incompressível, né, na ausência de qualquer outra forma de trabalho que não seja do escoamento. Depois a gente vai falar de bombas, depois a gente vai falar de turbina, mas hoje a gente vai considerar que esse fluido apenas escoa de um ponto para o outro e ele tem perda. Né? A gente vai ter a energia interna, as pressões aí, né, uniformes naquele ponto, na seção 1 e 2 aí determinada. E se a gente traz a nossa equação geral de energia, que era o calor, os trabalhos, igual ao acúmulo no volume de controle mais os fluxos, a gente vai partir dessa equação para fazer algumas considerações. Então, essa equação aí geral, né, o que é que a gente vai considerar dela? Primeiro, lembrando que quando a gente falou dessa equação na segunda unidade, né, agora que a gente está falando de um escoamento interno, seja ele laminar ou turbulento, né, é um fator aí determinante, a gente vai precisar usar um fator de correção da energia cinética. Nossa energia cinética aqui, V ao quadrado sobre 2, né, V2, V1 ao quadrado sobre 2. E esse fator de correção, ele vai depender se o regime é laminar ou se o regime é turbulento. Então, esse fator de correção, ele vai ser, né, para escoamentos laminares, 2, né, e para escoamento turbulento, aí, aproximadamente 1. Como, gente, na maioria dos nossos regimes, quando a gente está falando de escoamento de fluido interno, aí, em escoamento interno de fluido viscoso, a maioria dos regimes é turbulento. Então, como esse valor aqui, desse fator de correção da energia cinética, ela é igual a 1, então não estranhe se em muitos casos, né, a gente nem colocar esse fator de correção. Se for laminar, aí sim a gente vai precisar multiplicar a nossa energia cinética por 2, né? Não podemos esquecer que é o nosso fator de correção. Mas a gente ainda simplifica mais essa equação, tá? Vou mostrar aqui, né, como é que a gente faz essa simplificação. Lembrando que o escoamento, né, essa consideração é para um perfil plenamente desenvolvido, depois daquele comprimento hidrodinâmico de entrada, e principalmente se a gente trabalhar nesses pontos onde a velocidade é a mesma, né? Alfa 1 vai ser igual a alfa 2, então ele vai se anular ali na nossa equação geral de energia. E o que representa cada termo, né? Esse termo aqui, ele vai representar a diferença de energia mecânica entre duas seções, entre a seção 1 e 2, e esse termo aqui, né, vou circular esse aqui que já está rearranjado, e esse termo aqui vai significar a nossa energia, né, potencial cinética e de pressão no ponto 1 e a energia potencial cinética e de pressão no ponto 2. Então, a diferença entre essas energias aqui, né, vai ser justamente a nossa perda de carga. Né? Esse HP, aquela nossa energia perdida naturalmente pelo fluido quando ele escoa de um ponto para o outro. Né? Então, observem aqui que a gente tem a energia mecânica. Né? Nesse caso aqui é por unidade de massa, no ponto 1 menos no ponto 2, igual a perda de carga, que é justamente essa diferença de energia entre as duas seções. Então, dando sequência, não é uma equação aí nova para vocês, né? Vem aí desde do conteúdo que a gente fala de equação de Bernoulli, tá? E a gente vai agora falar com mais profundidade dessas perdas.
A unidade, né, é uma coisa também bem importante que a gente vem falando e vem trabalhando desde que a gente fala de energia, né, que a gente trabalha com unidade em metro, né, isso vai depender de se a gente vai usar, né, em termos aí de pressão, né, onde a gente vai ter pressão dividido pela massa específica, gravidade vezes a posição, né, o nosso fator de correção aqui é energia cinética, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, né, um menos o outro, igual a perda. Essa unidade aqui, né, vai ser metro quadrado por segundo ao quadrado. É a dimensão comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado. Então, muito cuidado com a unidade, porque a gente também trabalha com a unidade de metro, né, da dimensão de comprimento, quando a gente usa, né, quando a gente divide aqui essa nossa equação pela gravidade. Então, se a gente dividir tudo isso aqui pela gravidade, a gente vai chegar nessa perda de carga na dimensão, dividir tudo aqui, tá, gente? Não é só o primeiro termo, não. Todos esses termos aqui pela gravidade, a gente vai chegar, então, na dimensão de comprimento, né? Onde a gente já trabalha isso. Só faço essa observação porque é habitual a gente usar uma ou outra, né? Eu diferencio aqui pelas letras, então HP minúsculo a gente vai estar trabalhando com essas dimensões, HP maiúsculo a gente vai estar trabalhando com a dimensão de comprimento. Né? Particularmente prefiro, né, trabalhar com a dimensão de comprimento, trabalhar aí com as nossas energias dividido já pela gravidade. Eu acho que, desculpe interromper, na prática também a gente usa muito a dimensão de Bohm, porque aumenta como se fosse na distância que precisa transportar de uma forma simples, assim, mas simplificando, né? Sim, sim. A gente está falando de metro, né? Não posso nem dizer metro, coluna de fluido, mas em termos de carga, né? Se a gente está falando de carga, é o mais usual a gente trabalhar na dimensão de comprimento. Né? Mas só vocês não... Obrigada, César, pela contribuição. Só para vocês não estranharem, porque em alguns livros também, em alguns exercícios, a gente pode trabalhar com essas dimensões também. É bem interessante isso sobre... A gente associa, né? Se perde X metros, então teria que adicionar X metros de carga, né? Mas vocês vão ver que tem alguns outros fatores aí também que vão influenciar. Então, não é diretamente, se eu tenho um X metro de perda, eu vou ter... Não, porque a gente vai ter que trabalhar também com todas essas outras energias, pressão, né, potencial e cinética. Só dúvida, fique à vontade, chat, microfone. Tá? Então, o que é que causa, né? O que é que gera essas perdas durante o escoamento do fluido? Então, essas perdas são geradas aí pela variação de pressão, né? Pela variação da elevação, da posição de um ponto para o outro ali no duto, da velocidade, do atrito. Se não existisse perda, né, a gente trabalharia ali com a nossa equação de Bernoulli. Então, a gente diria que essas energias aqui no ponto 1 seriam iguais à energia no ponto 2. Mas o escoamento, ele é viscoso, né? Ele é real, então ele vai ter perda e a gente vai precisar, sim, computá-la. Então, essa energia por perda aqui no nosso balanço, não esquecendo nos nossos fatores de correção, 2 quando for laminar e 1 quando for turbulento. E o que é, né, essa perda de carga? Como é que ela é dividida? Como é que a gente calcula, computa aí essa perda de carga? Primeiro, falando sobre os fatores. Né? Eu queria que, se vocês tiverem aí à vontade para contribuir, quais são os fatores que vocês acreditam que são influenciadores da perda de carga? Já falei alguns, né? Mas tem mais. A altura, a diferença de elevação. Sim, boa noite, Alane. Obrigada pela contribuição. A viscosidade. As conexões do caminho, se tem redução de diâmetro, se não. Os acessórios, isso, sim, perfeitos acessórios.
se eu tenho curva, se eu vou ter válvulas, né? Cada válvula ela tem uma geometria, o tamanho da tubulação, sim, tanto em comprimento quanto em diâmetro. Perfeito, Alane. Na verdade, Cícero, quando o fluido ele passa, né, pela bomba, há uma adição de energia, né, ou uma subtração. Então, a gente não considera ali uma perda naquela região, né, naquela região. Temperatura também? A temperatura vai influenciar a viscosidade, né, que é um fator que influencia também a perda de carga, e a temperatura também vai influenciar um outro fenômeno que pode ocorrer, principalmente, né, próximo das reduções, das válvulas, das bombas, que é a cavitação, né? Então, a cavitação é quando há formação de bolhas, né, devido à pressão de vapor, e a pressão interna e a pressão de vapor do fluido, que depende da temperatura. Então, também é um fator que influencia. Viscosidade, vocês falaram, né? Perfeita a natureza do fluido, então a temperatura influencia na viscosidade também. Quanto mais viscoso, né, maior vai ser essa perda, essa resistência ao escoamento, essa aderência do fluido junto às superfícies sólidas, né? O material empregado, né? Então, isso, se a gente fala de rugosidade, né? A rugosidade interna daquele conduto. Então, vai depender se o material é de PVC, se o material é de ferro galvanizado, o tempo de uso também, a gente vai falar mais à frente. Né? A diferença de fabricação, a gente pode ter, né, condutos aí de PVC de diferentes fabricantes, que devido ao método de fabricação, né, vai resultar ali em um material diferente, uma rugosidade diferente, uma área livre ali característica do processo de produção. O diâmetro, né, interno, vale ressaltar que é o diâmetro interno, né? A gente tem um diâmetro externo, tem a espessura do conduto, né? E é o diâmetro interno que nos interessa, que é a área livre, onde a gente vai computar essa velocidade, essa energia cinética, né? Quanto maior, né, a vazão a ser bombeada, aí maior vai ser o diâmetro da tubulação, porque o objetivo é obter uma menor velocidade. A relação ela acontece da seguinte forma, é só lembrar do número de Reynolds. Né? Se a gente tem uma menor velocidade, meu regime tende a ser laminar. Então, a relação é, quanto menor a minha velocidade, né? Claro que depende de outros fatores também, mas tratando da velocidade, quanto menor a minha velocidade, menor o meu número de Reynolds. Quanto menor o meu número de Reynolds, né, menor vai ser também a minha perda de carga. Né? Quanto maior a velocidade, a tendência ao regime turbulento e a tendência a uma maior perda de carga. Por isso, o diâmetro interno também é um fator bem importante. O comprimento do conduto, acho que a Alane também falou, César falou das quantidades de conexão, os acessórios. Então, maior vai ser a perda de carga, quanto maior for o meu comprimento, maior for o meu número de conexões e acessórios. Né? Por isso, se evita nas linhas de sucção, que é na região entre um reservatório inferior à bomba, um menor número de acessórios para que eu tenha uma menor perda e o meu fluido consiga chegar até a bomba e aí sim ser recalcado, né, ser elevado para uma outra posição. O regime de escoamento, né, isso a gente já está careca de saber que é fundamental aí para a classificação e toda o direcionamento do cálculo, tá? As técnicas também de assentamento, né? Porque pode resultar em deformação de condutos, né? O estado de conservação também dessas paredes, como a gente fala, a idade do conduto também é bem importante. Se existe ou não algum revestimento especial, porque esse revestimento, né, vai alterar a área livre para o escoamento do conduto, né? Emprego de medidas protetoras também, então são fatores também que influenciam. Se vocês observarem aqui na imagem, quando a gente tem um tubo novo, né, a nossa área livre aqui interna, né, se ele sofre aqui durante o escoamento, a depender do material, eu posso sofrer um processo de incrustação, né, onde vai diminuir aqui essa área livre do escoamento do conduto, ou também eu posso sofrer aí, a depender do fluido, né, um processo de corrosão, né, do conduto, onde nesse caso aí aumenta a área livre, porém aumenta também a rugosidade e a aspereza aí das paredes desse conduto.
E também pode ocorrer a tuberculização. A tuberculização ela é diferente da incrustação, né? Ela ocorre em pontos aí, né, específicos e não tão regular como ocorre a incrustação. Então, são fatores que influenciam a perda de carga, né? Todas essas também ligadas à idade do conduto, à idade que aquele conduto está exposto ao escoamento desse fluido. A rugosidade nada mais é, pessoal, do que essa aspereza, né, do conduto que vai mudar aí de fabricante a fabricante. Então, a depender do material, como vocês podem ver aqui na tabela, olha, a depender do material, a gente vai ter uma rugosidade. É uma rugosidade absoluta ou rugosidade aparente. Né? Ela pode ser dada em pés, né, ou em milímetros. Então, a gente tem aqui para cada tipo de material, concreto, ferro fundido, né, plástico, vidro, esta rugosidade aparente. Mas o que vai ser bem importante para a gente aqui na disciplina é a nossa rugosidade relativa, né, que é a relação aí entre a rugosidade absoluta e o diâmetro. Então, a gente vai conhecer qual é esse material, tá? A gente vai conhecer qual é a sua rugosidade aparente e dividir pelo diâmetro para encontrar a rugosidade relativa. Essa rugosidade relativa, além de estar presente nas tabelas, né, está presente também, sim, ela é adimensional, Alane, a gente tem que tomar muito cuidado também aqui com as unidades, né, porque a gente vai ter aí milímetros a rugosidade, trabalhar com diâmetro também em milímetros é um número adimensional. Perfeito. Ou também a gente pode encontrar essas rugosidades nessas tabelas, né, nesses ábacos. A depender aqui do diâmetro, né, a gente vai até o material, né, o material está nessas retas aqui, né, inclinadas, e aí a gente encontra, então, essa rugosidade. Né? Claro que aqui vai ser um valor mais aproximado, o ideal é que a gente use, né, as tabelas, na maioria das questões que a gente vai resolver, ou a gente tem a tabela, ou eu forneço esse valor da rugosidade, a depender do tipo de material. E o conduto, ele é classificado quanto à sua rugosidade como liso, né, onde eu tenho aqui uma menor rugosidade, e rugoso, né, uma maior rugosidade, mas ainda tem também um semi-rugoso. Né? Então, a gente tem aqui o liso, né, quando esse conduto for liso, a resistência do fluido ao escoar, né, não vai ser tão forte desta rugosidade, sim do número de Reynolds, que é as relações das forças de inércia com as forças viscosas. Se a gente tem um conduto semi-rugoso, né, a resistência ao escoamento vai depender de Reynolds e da rugosidade relativa. E se a gente tiver uma tubulação rugosa, classificada como rugosa, essa resistência não vai mais depender, né, não vai ser mais tão influenciada pelo número de Reynolds, né, e vai passar a ser influenciada, né, mais fortemente pela rugosidade relativa. E a gente vai entender isso quando eu mostrar o gráfico de Moody, né, que foi um gráfico aí criado experimentalmente para nos fornecer, né, qual é o fator de atrito diante dessa resistência ao escoamento de fluidos ou de condutos de diferentes rugosidades. Então, ele é classificado aí como liso, né, como semi-rugoso ou como rugoso. É a mesma coisa que eu falei no slide anterior. O gráfico de Moody, que foi um gráfico que, inclusive, eu mostrei para vocês, né, na primeira unidade, quando a gente falou do número de Reynolds, eu falei para vocês, olha, Reynolds não é só para a gente classificar o escoamento, né? Vocês vão ver mais à frente que Reynolds vai nos fornecer informações bem importantes lá na terceira unidade. Aí chegou a hora da gente usar o gráfico de Moody. Esse gráfico é um gráfico que ele faz aqui a relação, né, do número de Reynolds, né, com a rugosidade relativa. Então, o número de Reynolds são essas, né, determinado aqui para essas linhas pontilhadas na vertical. Então, deixa eu só sair aqui para eu poder aumentar.
Essa linha vermelha aqui é minha, que eu vou mexendo aqui para a gente ir resolvendo. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o número de Reynolds de 5 vezes 10 a 5. Né? Aqui está em escala log, então a próxima linha na vertical pontilhada vai ser 2 vezes 10 a 5. A próxima, 3 vezes 10 a 5, 4, e aí por diante até a gente chegar em 1 vezes 10 a 6. A próxima linha pontilhada na vertical vai ser 2 vezes 10 a 6, né, o número de Reynolds, e assim por diante. Então, a gente vai conhecer o número de Reynolds, vai localizar aqui, né? É bem importante, pessoal, que vocês tenham até impresso ou assim também digital para que vocês possam fazer essas, né, essas medidas. Né? Então, o número de Reynolds a gente calculou. Então, a gente vem aqui e deu 2,5 vezes 10 a 5. Né? Então, 1 vezes 10 a 5, 2 vezes 10 a 5, 2,5 aqui aproximadamente nessa posição. Aqui do lado direito do gráfico, a gente tem a rugosidade relativa, né, que é a nossa rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro. Então, tem diferentes valores aqui, né, representado por essas curvas, aqui mais destacadas no gráfico, tá? E aí, por exemplo, se a minha rugosidade lá relativa deu 5 vezes 10 a menos 4, o que é que eu vou fazer? Eu vou relacionar essa curva da rugosidade relativa, né, ao número de Reynolds, eu vou encontrar a interseção entre elas, né, que é aqui, e com essas duas informações, a gente vai obter o fator de atrito, que está aqui do lado esquerdo, né, do nosso gráfico de Moody. Então, eu vou traçar uma linha reta desta interseção, né, até o meu eixo do lado esquerdo. Professora, mas deu aqui entre 0,015 e 0,02. Né? Então, a gente vai pegar aqui uma aproximação, 0,015, 0,017, né? Aqui no centro, aproximadamente 0,018. Né? Vai ser o fator de atrito, né, para este número de Reynolds e esta rugosidade. Vai ter uma influência no cálculo se, por exemplo, a Alane enxergou aí 0,017, né? E o Cícero 0,018, né? É uma variação na terceira casa aí decimal, tá? Então, não é algo que vá comprometer os nossos cálculos. Além do gráfico de Moody, também eu vou mostrar algumas fórmulas que podem ser utilizadas, né? Fórmulas empíricas para calcular esse fator de atrito. Mas já reforço que é bem interessante, né, que vocês usem as fórmulas empíricas, né, e usem também um gráfico de Moody para confirmar se esse fator de atrito está correto. Por quê? Se a gente erra no cálculo do fator de atrito, da rugosidade ou de Reynolds, vai comprometer todo o nosso cálculo para frente, tá? Tem algumas partes também bem importantes aqui para a gente entender do nosso gráfico de Moody, como, por exemplo, aqui circulado em amarelo, essa nossa última curva aqui vai representar, né, os tubos de rugosidade mínima, né, que são chamados os tubos lisos. Né? Então, foi lá dito que a tubulação é lisa ou apresenta uma mínima rugosidade, né? A gente vai chegar aqui e cruzar o nosso número de Reynolds com essa nossa última curva, né? Supondo que tenha dado o mesmo número de Reynolds do exemplo anterior, e encontrar o fator de atrito, que deu aqui bem em cima de 0,015. Tá? Então, vou falar mais detalhadamente desse gráfico de Moody, e a gente vai fazer alguns exercícios também usando ele para ficar compreendido aí melhor a utilização do gráfico de Moody. O que é cada parte, aqui tem um gráfico de Moody minimizado aqui, o que é cada parte desse gráfico, né? Então, essa zona aqui, tá vendo? Laminar flow, né? É uma zona de fluxo laminar. Então, nessa zona aqui, né, tá claro que o fator de atrito, ele não depende, né, da rugosidade, ele depende apenas aí do número de Reynolds, ele vai ser aqui, né, linear. Nesta outra zona,
né, que é essa zona crítica aqui, né, onde vocês veem que essa curva, né, apresenta aqui aumentos bruscos, onde a gente tem baixos números de Reynolds, onde a gente está aqui praticamente na transição entre 2.000 e 4.000 de número de Reynolds, né, depois do laminar e antes do turbulento, e aí essa rugosidade ela vai influenciar fortemente, né, no fator de atrito, quando a gente tiver número de Reynolds aí em transição, né, a zona de transição. Essa outra zona, né, que começa aqui para esse número de Reynolds, né, é uma zona em que, se a gente observar depois dela, as nossas rugosidades aqui, né, elas são praticamente aqui, tirando a última que é de tubos lisos, mas elas são praticamente constantes, independente do número de Reynolds. Né? O aumento do número de Reynolds, essa curva aqui da rugosidade é praticamente linear. Aqui é a zona chamada de inteiramente rugosa, né? Observem que nessa parte aqui realmente já está linear, né? Então, para esse regime, né, a partir desse número aqui, a gente vai ter uma pequena variação do fator de atrito a depender da rugosidade. E aí a gente vai usando, né, esse gráfico de Moody. Tem alguns exemplos aqui só para vocês irem mesmo testando, mas como a gente vai fazer questões e vai usar o gráfico de Moody, tá? Vamos já usar o gráfico de Moody aí valendo, né? Eu sempre digo também se o tubo é semi-rugoso, liso ou não, porque caso vocês desejem usar as fórmulas, né, além do gráfico de Moody também, essas fórmulas, como elas são empíricas, né, elas são divididas, são muitas fórmulas, gente, então eu digo, se adaptem ao gráfico de Moody também, que é bem importante. Aí a gente vai exercitando aí o gráfico de Moody no decorrer dos exercícios. Existem dois tipos de perda de carga, né? Essa perda devido ao atrito e essa resistência. Então, existe a perda de carga distribuída, tá? Eu gosto de chamar de distribuída, mas também alguns autores chamam de contínua ou principal, que é a perda de carga que ocorre ao longo da tubulação, uma tubulação retilínea ali, de diâmetro uniforme, ela vai depender dessa posição. Então, é a perda que ocorre no conduto, né, circular, o quadrado, retangular, né, num trecho desse conduto. A outra perda de carga é a perda de carga localizada, né, também chamada de acidental, secundária ou singular, e ela vai ser causada pelas conexões. Quando o fluido ele passa pelas conexões, quando ele passa ali pelas paredes internas, né, gera uma perda também, e essa perda, né, não só por acessórios, tá? Vale ressaltar também que quando o fluido ele entra e sai do conduto, também há uma perda. E elas são chamadas de perda de carga localizada. A gente vai aprender como é que calcula essas duas, porque em um trecho de um conduto, além da tubulação, onde vai ocorrer a perda de carga distribuída, existem vários acessórios onde a gente vai precisar também computar essa perda de carga localizada. Aqui a gente tem, nesse exemplo aqui, né, bem ilustrativo apenas, mas a gente tem válvula, né? Então, se eu for analisar o escoamento do ponto 1 para o ponto 2, né, a gente vai ter uma perda de carga distribuída aqui nesse trecho do conduto, uma perda de carga distribuída nesse outro trecho, distribuída neste trecho, distribuída aqui ao longo também deste trecho, retilíneo de conduto, né, tudo isso que eu pintei aqui de amarelo, a gente vai ter perda de carga distribuída, né, exceto esse. As perdas de cargas localizadas vão estar nas válvulas, nas curvas, né, nas junções aqui, e todo o acessório que a gente tiver neste trecho deve ser considerado. E essa perda total, que é aquela perda que está lá no balanço, como HP, né, que é a perda entre o ponto 1 e o ponto 2, vai ser então o somatório dessa perda de carga distribuída e localizada.
Então, a gente vai ter que somar todas elas. Vai ter que tomar muito cuidado também em trechos onde há variação de diâmetro, né? Pois, se houver a variação de diâmetro, há também a variação da velocidade, há a variação do número de Reynolds, do fator de atrito, e aí essas perdas têm que ser calculadas separadamente. É bem comum também se trabalhar com a perda de carga unitária, né? A perda de carga unitária é a razão, né, entre a perda de carga total e o comprimento. Então, ela é adimensional, tá? Usa-se muito quando vai trabalhar com instalações hidrossanitárias, né? Então, para não se trabalhar aí com, né, altos valores aí de perda, usa-se a perda de carga unitária, né, que é a razão entre a perda de carga total e o comprimento deste conduto. E vamos ver como é que a gente calcula essa perda de carga aí distribuída. Tá? A gente já sabe, a gente já fez na unidade 2, mas eu vou mostrar que existem duas formas da gente calcular, a depender da informação que a gente tenha. Né? Então, essa perda de carga distribuída é essa que ocorre aí ao longo do conduto retilíneo, né? A perda que vai ocorrer aqui neste conduto retilíneo. Né? A gente precisa, né, também sempre aí diferenciar o regime laminar ou turbulento. Essa perda ocorre por causa do atrito, como eu já disse, e ela deve ser considerada, como eu disse, em tubulações de área constante, né, de um ponto para o outro. Se mudar a área, né, eu vou calcular para um trecho de X área, calcula distribuída, depois vou para um trecho de Y área, calcula distribuída e depois soma. Tá? Considerando sempre o escoamento plenamente desenvolvido, né, essa perda de carga aí, ela é denominada perda de carga distribuída. E como é que a gente calcula, né? Está querida aqui, partindo lá do nosso mesmo equação global da energia. Então, fazendo algumas considerações. Se ela é distribuída, né, eu vou desprezar aqui a localizada, que é a dos acessórios. Lembrando que isso daqui é o nosso HP, né? Que é o somatório da distribuída mais a localizada, mas como a gente quer calcular somente a distribuída, né? Considerando aí que a gente vai ter mesmo diâmetro, né? Se eu tenho o mesmo diâmetro, vamos ter a mesma velocidade, né? Então, as energias cinéticas, elas serão iguais entre o ponto 1 e o ponto 2. Né? Se a tubulação estiver na horizontal também, a gente ainda pode cancelar aqui Z1 e Z2. Quem é Z1 e Z2? A energia potencial, a distância do centro de massa até um plano horizontal de referência. Se a tubulação está na horizontal, então, meus Z1 e Z2 serão iguais. Então, a gente vai findar aí, né, apenas com a perda de carga distribuída, vai ser igual a essa variação da energia, né, de pressão aqui, P1 menos P2, dividido pelo peso específico. E assim a gente calcula a nossa perda de carga distribuída pela variação de pressão. Existe outra forma, sim, mostrarei já já, né, mas essa é a primeira, utilizando a nossa equação global da energia, né, envolvida aí entre o ponto 1 e o ponto 2 durante o escoamento do fluido. Perguntas, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. O negócio vai ser na questão. Vamos já fazer. Então, só reforçando aqui essa perda de carga distribuída, né? Essa variação de pressão dividido pelo peso específico, tá? Ela vai depender aí da orientação da tubulação. Claro que se aí eu estiver considerando o ponto 1 e o ponto 2 em elevações diferentes, a gente tem que considerar também a diferença de energia, né, potencial, que é o Z1 menos o Z2. A gente só pode anular isso aqui se o tubo estiver na horizontal. Vamos fazer aqui um exercício, tá? Dá pra gente fazer um exercício só para a gente fixar esse conceito aí de utilização de encontrar essa perda de carga pela variação de pressão. Esse exercício fala o seguinte:
né, que a gente deve determinar a perda de carga, né, entre o ponto A e o ponto B. Esse ponto A e o ponto B estão distantes 150 centímetros. A tubulação tem 7 milímetros de diâmetro, né, e a variação de pressão é dada por este manômetro aqui, né, que tem um fluido mercúrio manométrico, aí um fluido manométrico que é o mercúrio, é dada a densidade relativa desse fluido e a massa específica da água de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, a gente vai, nesse caso aí, a gente conhece essa variação de pressão, né? Ele quer a perda de carga distribuída, né? Entre o ponto A e o ponto B, não temos nenhum acessório, uma tubulação retilínea horizontal de 7 milímetros de diâmetro, e a perda entre o ponto A e o ponto B, né? A e B estão distantes de 1,5 metros. Então, como ele está na horizontal, a gente vai poder usar diretamente aqui de que a nossa perda de carga distribuída é igual a menos a variação de pressão dividido pelo peso. Mas antes precisamos saber, então, quem é, né, P1 menos P2. E P1 menos P2 a gente consegue obter por meio da leitura do manômetro. Né? Trazendo lá o nosso assunto de estática dos fluidos. Nossa equação, então, aqui ficará PA, né? Se eu tenho aqui essas minhas linhas vermelhas, que eu coloquei aqui na questão, é só para indicar que eu tenho o mesmo fluido, mesma altura. Então, eu posso anular aqui, né, essa coluna de fluido, porque descendo soma, subindo subtrai, mesma altura de fluido, mesmo peso específico, vão se anular. Então, a gente vai ficar aqui com PA, né? Eu desço, então eu vou ter mais a pressão dessa coluna de fluido, que é o peso específico da água, vezes essa altura de 370 milímetros. Né? Então, minha linha, né, isobárica aqui de mesma pressão está nesse ponto. Subo, se eu subo é negativo, menos o peso específico do mercúrio vezes a altura de 0,37 metros, igual a PB. Tá? Então, a gente vai encontrar aí quem é, na verdade, que é PA menos PB. É o costume de trabalhar com ponto 1 e ponto 2. Mas aqui é o ponto A e o ponto B. Tá? Então, a gente vai encontrar aí PA menos PB para poder encontrar a nossa perda de carga. Dois minutinhos aí, calculem aí PA menos PB. Toma bastante cuidado aqui quando a gente trabalhar com densidade, né? Para encontrar aqui o peso específico, eu ainda tenho que multiplicar por 1.000, que é a massa de referência, e por 10, que é a gravidade. Né? E aqui já é a massa específica, então eu preciso multiplicar apenas pela gravidade. Usa a gravidade como 10, gente, acho, só para a gente aproximar aí. Professora? Oi. O PA menos PB deu 4.662. Tá correto? Isso mesmo. Obrigada. Quem falou? Não consegui ver quem falou. Janderson, obrigada. 4.000, ou 40, na verdade, 46.620. Acho que ficou faltando algum zero aí, não, Janderson? Você falou que valor mesmo? Perdão. Falou, eu falei 4.662. Realmente tá faltando um zero aí. Deixa eu ver quem foi que eu errei. Sim. Né, a gente vai ficar aqui com 10.000 do peso específico da água vezes a altura, 13,6 vezes a massa de referência, vezes a gravidade, vezes a altura. Ah, foi a gravidade. Tá, então, esqueceu a gravidade aqui, foi? Foi, eu usei só a massa específica. Peso específico.
Lembra sempre aí, peso específico tanto do mercúrio quanto da água. Então, de posse aí de PA menos PB, a gente calcula, então, a nossa perda de carga distribuída entre o ponto A e o ponto B. Né? Lembrando, pessoal, que o peso específico aqui é o peso específico do fluido que escoa, né? Vezes 10 aqui, do fluido que escoa no conduto, né? Onde ocorre essa perda. Eu vejo, às vezes, muita gente trocando, pondo o peso específico aí do fluido manométrico, né? O fluido manométrico aqui é utilizado só para a gente aferir essa pressão. Então, a variação de pressão dividido pelo peso vai dar 4,662 metros, né? A nossa unidade aí, se a gente está usando a dimensão aí de comprimento, a nossa equação aí em função da dimensão do comprimento. Então, essa é uma das formas de a gente calcular essa perda de carga distribuída, mas como vocês podem ver, a gente conhece ou tem como encontrar essa variação de pressão naquele trecho onde a gente precisa obter essa informação. Quando não se conhece, né, essa perda ou essa variação de pressão entre um ponto e outro, a gente vai precisar, né, primeiro determinar se o regime é laminar ou turbulento. Porque observe, quando a gente usa essa nossa equação aqui, né, que diz que a perda distribuída ela pode ser encontrada por meio da variação de pressão, ela independe do regime, se laminar ou turbulento. Mas agora, tudo que eu vou falar, ele vai depender do regime de escoamento. Né? Porque existe uma equação chamada equação universal da perda de carga, né? Ou a equação de Darcy-Weisbach. Ela é uma equação, ela é universal, porque vocês vão ver depois que a gente também calcula a perda de carga localizada utilizando ela, tá? Mas ela é uma equação que nos permite encontrar a perda de carga distribuída, né? Conhecendo o fator de atrito, né? Que é aquela variável encontrada lá por meio do gráfico de Moody, o comprimento e o diâmetro do conduto e a energia cinética do escoamento do fluido. Quando o regime ele for laminar, que é justamente naquele trecho inicial do nosso gráfico de Moody, o fator de atrito ele é facilmente encontrado fazendo aí a divisão entre 64 pelo número de Reynolds. Mas isso, pessoal, é somente para o regime laminar, tá? Essa relação aqui é encontrada por meio da análise dimensional, tá? Então, tem todo um processo aí para se obter esse fator de atrito. O regime é laminar, a gente calcula simplesmente fazendo 64 dividido pelo número de Reynolds do regime laminar. Tá? Quando a gente usa a equação de Darcy, quando a gente não conhece essa variação de pressão entre um ponto e outro. E aí a gente vai precisar conhecer Reynolds, né? Precisar conhecer o fator de atrito, e se esse Reynolds for laminar, o fator de atrito é 64 dividido pelo número de Reynolds. E aí a gente encontra a nossa perda de carga distribuída. Não sei se tem alguém anotando aí essas equações ainda, mas se não, anota essa inicialmente, está anotando? Espera só um pouquinho, gente. Tá certo. Para a gente fazer uma questão aqui em seguida. Pronto, professor, já concluí. Obrigada, Leandro. Essa questão aqui... Não, ó. Oi? Só o último termo, faltou. Viu, Sérgio? P ao quadrado sobre 2G. Tá, pode passar. Fator de atrito notou também, ok?
A nota bem grande aí para regime Tá anotado, tá anotado. laminar. Quais fatores influenciam a perda de carga? A primeira pergunta a gente respondeu aqui no início da nossa aula, né? Ele quer saber aqui a perda de carga da tubulação. Essa tubulação tem 150 milímetros de diâmetro, 30 metros de comprimento, né? O fluido escoa com uma velocidade aí de 4 metros por segundo. Aqui é a nossa rugosidade relativa, observem que é adimensional, né? A massa específica do fluido e a viscosidade dinâmica, né? Então, a gente não tem, né, nenhuma informação sobre variação de pressão, então a gente já de cara sabe que a gente vai encontrar essa perda de carga distribuída usando a nossa equação, né, universal da perda de carga. Né, a gente tem aqui comprimento, né, tudo a gente conhece as dimensões do conduto, a velocidade, né, a energia cinética aqui, neste último termo. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né, claro que o exemplo, se é laminar aí, o Reynolds vai dar laminar, mas é calcular esse número de Reynolds para direcionar, né, esse cálculo, se vai ser para regime laminar ou para regime turbulento. Quero o valor do número de Reynolds. Por favor. Se estiver aí calculando, acho que já Anderson está fazendo, César também. Oi, Alane. Gente, pode falar. Não, porque ele já dá a rugosidade relativa. Relativa. Aí eu disse, não, eu já ia dizer, não, professora, mas ele não já dá o fator, só que não, ali não é o fator, é a rugosidade. Aqui é a rugosidade relativa. Se for turbulento, quando for turbulento, a gente vai precisar conhecer essa rugosidade relativa, porque ela também vai influenciar no escoamento, a depender do tipo de tubulação, se ela vai ser lisa, semi-rugosa ou rugosa. Professor, aquele é um número baixo. Deu 786,5, tá correto? Acho que deu isso mesmo. Né? A gente tem velocidade, diâmetro, massa específica, rugosidade, né? E é o nosso número de Reynolds, 786,25. Se deu laminar, né, abaixo de 2.000, o nosso fator de atrito vai ser 64 dividido pelo número de Reynolds. Né, pessoal, o fator de atrito é só lembrar do gráfico de Moody, né? Ele vai estar ali entre 0, eu acho que é 0,5. Deixa eu voltar aqui no gráfico de Moody, só para vocês verem aqui. 0,081. Alguém me lembra aí? 786. Vou voltar aqui no gráfico de Moody. Vou até pegar esse gráfico e trazer para cá. 786. Aqui é 1.000, né? 700, tá mais ou menos. A interseção do número de Reynolds com essa reta que representa o regime laminar vai nos resultar aqui nesse fator de atrito, né? 0, é porque eu acho que é um pouquinho mais para cá, porque o 1.000 aqui ele está dividido bem... dividido em 2 vezes. Então, essa interseção vai dar mais ou menos aqui. Aproximadamente 0,08
fazendo lá a nossa questão, que foi 64 dividido pelo número de Reynolds, deu aí um valor de 0,08139. Né? Então, é esse valor aqui que a gente vai... Deu um pouco alto esse valor aí, o assim? HD. Sim, sim. A gente tem uma velocidade alta, né? E 30 metros de comprimento de conduto, César. Então, uma perda grande aí, 13 metros. Pô, perdi alguma coisa. Lembrou do quadrado da velocidade, César? Lembrei. Jesus, onde eu errei? Deu quanto, seu? $1.302. Tô vendo aqui onde é que tá o erro. Onde foi? Põe esses parênteses direito. Alguém achou algum valor diferente? De 13,02? Não, o meu bateu isso aí. Bateu? Obrigada. Bateu agora. Beleza. Aí, então, usamos aí a nossa fórmula, né? Também o gráfico. Eu sempre... É óbvio que o ideal é que a gente sempre calcule pela fórmula, né? E compare lá com o gráfico de Moody para observar essa coerência, essa consistência. Aqui eu ia dar uma pausa, mas como a gente ainda tem tempo, vamos seguir aqui falando dessa perda. Né? Quero uma revisão. Pronto, regime turbulento. A gente falou do regime laminar, né? Mas, se o regime for turbulento, professora, como é que a gente faz, então? Né? Se a gente não conhecer essa variação de pressão, a gente precisar usar a nossa equação de Darcy, né, e o regime for turbulento. Então, quando o regime ele ocorre de forma turbulenta, a grandes velocidades, a gente não consegue calcular, né, analiticamente essa perda de carga. Então, aí entra a análise dimensional, entra os experimentos, né, de onde vai surgir aí as nossas equações empíricas, de onde surgiu também um gráfico de Moody, né, que é uma relação adimensional, né, do Reynolds, um fator de atrito, que gera um número adimensional, que é o fator de atrito. Então, existem vários efeitos aí que são importantes quando o regime for turbulento, né, o diâmetro, o comprimento, a velocidade do escoamento, a massa específica, a viscosidade, a rugosidade, todas essas variáveis são variáveis importantes para calcular essa perda de carga distribuída. Né? E aí a gente vai fazer aí essa análise dimensional, né? Foi por meio da análise dimensional que obteve-se, né, o fator de atrito para o regime turbulento, né? Fazendo análise dimensional com essas variáveis, variação de pressão, diâmetro, massa específica, viscosidade, comprimento, velocidade e rugosidade, escolhendo lá, fazendo todo aquele passo a passo, né? Escolhendo as bases, a gente vai chegar nesses grupos PISA aqui, né? Esses números adimensionais. Aqui a gente tem Reynolds, né? Aqui a gente tem a rugosidade relativa e a relação do diâmetro, ou do comprimento e diâmetro. Então, a gente pode, por meio de experimento, verificar que essa perda de carga distribuída, que é justamente, né, o HD, não era a variação de pressão dividido pela massa específica, né, ou pelo peso, a depender da unidade que a gente usa. Então, a gente tem que a perda de carga distribuída, ela vai ser diretamente proporcional dividido pela velocidade ao quadrado, ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento vezes o diâmetro e em função de Reynolds e da rugosidade relativa. Mas onde é que a gente chega, né, com isso? Né, no nosso gráfico de Moody. O gráfico de Moody mostra que o fator de atrito ela vai depender de Reynolds e da rugosidade relativa.
E a perda de carga distribuída depende do fator de atrito. Então, se a gente aqui, né, isolar aqui a nossa perda de carga distribuída, né, essa razão aí entre a perda de carga principal e essa energia cinética, né, resulta aí de que esse fator de atrito ele vai depender de Reynolds da rugosidade relativa. E a gente vai encontrar ele no gráfico de Moody ou pelas fórmulas que eu vou mostrar aqui. O ideal é que a gente sempre use os dois, como eu já disse, a gente vai conhecer esse fator de atrito para calcular essa perda por meio da nossa equação universal da perda de carga. Então, Moody é sempre bem-vindo, né? Só reforçando aqui para regime turbulento. Tá? O fator de atrito vai depender de Reynolds e da rugosidade relativa. E a gente vai encontrar perda de carga distribuída usando esse fator de atrito. Faremos Reynolds, tá? Nosso querido número de Reynolds, para calcular, primeiramente, né, se o regime for laminar. Então, se o regime for laminar, a gente já sabe como calcular esse fator de atrito, 64 por Reynolds. Se o regime for turbulento, a gente vai usar o nosso gráfico de Moody ou as fórmulas que eu vou mostrar já para calcular esse fator de atrito, que é dependente desses dois adimensionais. Então, como eu disse, a gente vai usar Moody, né, ou as equações empíricas. Peço que vocês tomem muito cuidado, principalmente no uso das equações, né, porque uma coisa a se observar é que, além do regime ser turbulento, a gente vai precisar saber se o tubo ele é liso, semi-rugoso ou rugoso. Se o conduto ele for liso, a gente tem duas equações para usar para calcular o fator de atrito. Observe que para condutos lisos, né, o fator de atrito depende apenas do número de Reynolds. Tá? Eu uso a equação de Blasius quando a gente tem um número de Reynolds de 4.000 a 10 a 5. Foi maior do que 10 a 5 o número de Reynolds, a gente vai usar a equação de Dream e McAdams. Tá? Se for maior, aqui diz entre 10 a 5 e 3 vezes 10 a 8. Né? Mas como não tem outra equação, passou de 10 a 5, a gente usa a nossa equação de Dream. Só serve para regimes turbulentos e escoamentos com tubos considerados lisos. São vários. Imagine que a gente ainda vai ter tubo rugoso, semi-rugoso. Não sei se vocês estão anotando essa aí também, né? Mas a gente vai fazer um exercíciozinho e eu trago elas de novo. Não estou anotando aqui. Obrigada. Pode seguir, professora. Dei 30 aqui na tela para ficar mais rápido. Só um pouquinho, peraí. Claro. Pessoal, já fica a dica aí. Coloquem isso numa planilha. É bem importante. Façam a planilha de vocês. Né? Sigam um exemplo aí de César. Inclusive, a nossa atividade, né, que eu vou disparar possivelmente amanhã ou no máximo sábado, né, ela vai exigir aí habilidades de Excel, né, para que vocês criem uma planilha inteligente desses cálculos. Já vou até adiantando. Eu vou pôr um vídeo também explicando. Tá, pronto, professora, eu tenho só uma pequena dúvida. Pode falar. Passou num slide aí, não queria atrapalhar a fluidez, que o HD é a pressão dividida pelo peso específico em uma das questões. Aí a senhora dividiu pelo rho. Pela massa. Mas aí no caso aqui, eu não Quando estou considerando... eu uso um, quando é que eu uso o outro? A dúvida é essa. A única diferença vai ser a unidade final, certo, César?
Se você usar o peso específico, é porque você já dividiu pela gravidade e aí você vai usar aquela unidade de metro. Se você não usar o peso específico, usar o rho, é porque você não dividiu pela gravidade, você vai ter aquela unidade da dimensão comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado. A diferença vai ser só entendi, tudo bem. Obrigado, entendi. Nada. Para um regime turbulento, tá? E condutos considerados semi-rugosos, existem duas formas de calcular. Ou o método iterativo, né, que é a equação de Kohler-Brooke. Esse método iterativo, observe que vocês têm dois fatores de atrito aqui, né? Aí a gente tem a rugosidade relativa e tem o número de Reynolds. Então, para calcular isso aí, um Excel, um MATLABzinho, uma programação, calcula até bem rápido, né? Você vai ter essa rugosidade relativa e o Reynolds, ele já vai ser conhecido, né? São informações do seu escoamento. E aí você vai propor, né, um chute inicial do fator de atrito até encontrar, né, o mesmo valor aqui na nossa equação de Kohler-Brooke, que é o método iterativo. Né? Para que a gente não perca muito tempo aqui na resolução das questões, eu prefiro que a gente use um método aqui explícito, que é a equação de Summerjane, para tubos semi-rugosos. Né? Deixa eu só botar um parêntese aqui. Aqui nessa equação. E é essa equação. Observem que, da mesma forma que foi visto por meio da análise dimensional, quando o regime é turbulento, né, a gente vai depender aqui da rugosidade relativa e do número de Reynolds para tubos semi-rugosos. Né? O que lá para tubos lisos, né, a rugosidade relativa ela não vai influenciar tanto nessa resistência ao escoamento, justamente porque o tubo é liso. Então, a gente vai usar aqui, né, Reynolds para calcular o fator de atrito. Mas quando ele é semi-rugoso, né, esses dois adimensionais vão nos permitir calcular o fator de atrito. Então, essa é uma fórmula que a gente vai usar bastante, né, porque na maioria dos casos a gente vai ter aí tubos considerados semi-rugosos. Então, tenham ela aí no cabeçalho, né, do caderno. A gente vai usar bastante. Para tubos rugosos, né, existe uma outra equação, né, que é a de Von. Né, são equações, como eu disse, todas aí empíricas, né, experimentais, e a gente consegue também calcular esse fator de atrito. Né, se o tubo é rugoso, o meu número de Reynolds ele tem uma menor influência, então apenas com a rugosidade relativa a gente consegue calcular esse fator de atrito para aplicar na equação de Darcy e encontrar a perda de carga distribuída. Vou fazer o exercício, acho que é o exercício aqui. Vamos já começar aqui, só já adianto que o regime é turbulento. De acordo com a figura abaixo, calcule a perda de carga entre o ponto 1 e o ponto 2. A tubulação é de PVC liso, então ó, ele já nos dá uma informação aqui bem importante sobre a rugosidade do conduto. Considere a viscosidade da água de 1,006 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Né? Aqui é a viscosidade cinemática, tá, gente? Pela unidade. A velocidade da água de 5 metros por segundo
e a massa específica da água de 1.000 kg por metro cúbico. A distância entre o ponto 1 e o ponto 2 é de 10 km, o diâmetro da tubulação é de 80 centímetros, e como a gente não tem a variação de pressão, a gente vai precisar de Reynolds, do fator de atrito, para calcular a perda de carga distribuída entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, pessoal, dá até para a gente fazer um passo a passo, né? Um fluxograma bem simples. Primeira coisa, né, eu preciso conhecer a velocidade de escoamento. Depois, preciso conhecer o número de Reynolds. Conheço o número de Reynolds, né? Se for laminar ou se for turbulento, vou calcular o fator de atrito. Mas antes, espera aí, que tem outra etapa. Né, a gente vai precisar também da rugosidade relativa. Aí sim, a depender de Reynolds da rugosidade relativa, calcularemos o fator de atrito e depois a perda de carga distribuída. Então, observe o quanto é importante a gente não tropeçar em nenhuma dessas etapas. Depois a gente ainda vai ter que conhecer a perda de carga localizada para somar com a distribuída. Mas essa perda de carga localizada é o assunto da nossa próxima aula. Então, vamos lá. A velocidade ele já deu, né? Vamos calcular o número de Reynolds. Era o número de Reynolds. Vamos à forma reduzida aí de Reynolds, né? Porque foi dada a viscosidade cinemática. Professor, o diâmetro é quanto? É 90 ou 80? 80 centímetros. Tá. É só a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, né? Cinemática, perfeito. Isso. Se tivesse a viscosidade dinâmica, né, a gente faria... Deu 3 milhões e bota e força. Beleza. Vamos sempre botar em notação, tá, gente? Para que quando a gente vá ao gráfico de Moody, fique mais fácil da gente enxergar aqui. 3,97614 vezes 10 a 6. Regime turbulento. Né? Então, se o regime é turbulento, o tubo ele é liso. Né? Vamos partir aqui para o gráfico de Moody para a gente ver isso daqui. 3,97, vou considerar aqui aproximadamente 4 vezes 10 a 6 e o tubo é liso. Vou fazer o gráfico de Moody para cá. Ah, tem aqui já. Ó, tubo liso, né? 4 vezes 10 a 6, não foi? Isso. 3,97. 4. Então, aqui é 1 vezes 10 a 6, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, aproximadamente. Tubos lisos representados por essa última curva. Aqui está a interseção. E aqui está o nosso fator de atrito. Aproximadamente aí 0,009, né? Abaixo aqui de 0,01. Quando vocês imprimem, que vocês fazem essas divisões aí, pega uma régua, cria uma escala para fazer essa divisão, fica mais fácil de enxergar, tá, gente? Mas aqui pelo gráfico de Moody dá aproximadamente 0,09. 0,009. Professor, eu fiz pela fórmula aqui. Vamos fazer também.
Pela fórmula, né, para esse número de Reynolds aqui, de 4 vezes 10 a 6, tubo liso, ó, seria pela equação de Green, que se encaixa esse número de Reynolds de 4 vezes 10 a 6. Deu quanto pela fórmula? Quem fez pela fórmula? Fui eu, professor. Deu 9,4649 vezes 10 a menos 3. A menos 3. Isso. 0,00946, tá? Né? Aqui, em relação ao gráfico de Moody, né, observem que tem coerência, sim. Então, é importante que vocês usem sempre os dois, gente. Por favor, usem os dois. Já tem o fator de atrito, né? E aí é importante também que se a gente calcula pela fórmula, vamos usar o da fórmula, ele é mais exato, né? Tem mais casos aí decimais. 10.000 é o comprimento, 0,8 o diâmetro, a energia cinética V ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Por favor, não esquecem. Eu não sei porque vocês comem tanto o quadrado na hora de fazer esse cálculo. Não esquece que a energia cinética, a velocidade está elevada a 2. Aqui deu 147. Aqui também. Obrigada, César e Janderson. Aqui eu fiz usando, né, tanto o fator de atrito pelo gráfico, ou pela fórmula ou pelo gráfico. Né? Então, observe aqui a diferença aqui de menos de 7 metros. Né? Professora, essa diferença, né? A gente está falando de 10 quilômetros de comprimento de conduto. É uma perda de 147. A perda é grande, sim. Né? É grande porque você tem um comprimento aí, né? Bem grande também. Professora, na prova você não vai especificar se quer na fórmula ou pelo gráfico de Moody? Sim. Eu sempre especifico. Era o que eu ia perguntar. Pode falar, desculpa. Não, eu ia perguntar, menino, eu ia perguntar se era necessário fazer pela fórmula ou pelo gráfico. Sim, eu vou pedir pelos dois, que vocês tipo, coloquem o valor do gráfico de Moody, né, e usem, né, o da fórmula para calcular a perda distribuída. É difícil fazer uma planilha para isso tudo aí, viu? Toda hora muda valor, muda detalhe, né? Escala, muda. Já criam umas 6 abas aqui da mesma planilha, vai só adicionando coisa. Sim, mas aí vocês, pessoal, vai ser muito bom para vocês fazer isso. E uma coisa também que vocês começam a ter esse bom senso ao fazer essa planilha, né? Para quando eu uso cada fórmula, né? Quando é que o regime é laminar, quando é que o regime é turbulento, quando é liso, semi-rugoso, rugoso, né? Quando a gente falar também agora de perda de carga localizada, porque a gente tem diferentes acessórios, 2 formas de calcular também a perda de carga localizada. É muito importante, gente, vocês criarem esse bom senso do passo a passo para a gente resolver, porque esse é apenas o primeiro passo que a gente está falando no dimensionamento de uma bomba. Esse passo ele tem que ser dado com bem cautela, sem erro, porque senão a gente erra no nosso produto final, que é o dimensionamento da bomba. Tranquilo. A Alane aí falando que a prova é 3 dias. Exagero, Alane. Inclusive, pessoal, reforçando. Como? Cortou. Chega. Também. Todos concordando.
Posso também que já tem uma lista de exercícios já lá disponível no Siga, já dá para vocês começarem a fazer. Já óbvio que vão ter as questões mais para frente, que não dá para fazer todas, né? Que a gente ainda está vendo esse conteúdo, mas já dá para começar a fazer sim. Então, onde pede lá a perda de carga, já começa a calcular a perda de carga distribuída. Na aula da terça-feira que vem, a gente vai falar da perda de carga localizada, tá? Até na quinta, quando a gente vai chegar em bombas. Então, por favor, é fundamental, não acumulem, né? É um assunto que ele é extenso, não tem para onde correr nem o que negar. Eita, Leandro, eu imagino. Faz na mão, Leandro, mas já faz esse fluxograma para ir criando na cabeça de vocês esses passo a passo. Tranquilo, gente. Vou disponibilizar a lista de presença da nossa aula de hoje. Parar aqui a apresentação. Vocês assinem. Desejo um ótimo final de semana a todos. Saúde, se cuidem, sigam se cuidando. E até terça-feira que vem. Hoje é quinta, né? Tô certo. Até terça que vem. Até mais, professor. Até, meu querido. Aproveitem para estudar, tira um tempinho para estudar. Boa noite, professora. Boa noite, Jean. Boa noite a todos. Que fogo sou esse? César, É disfarçando. Tá nem ouvindo o que eu tô falando. Aproveita o fim de semana para estudar. Tá? Oi, é comigo. Tchauzinho, pessoal. Professora, quando é que vai